Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre uma coisa que é muito importante nós termos dentro de nós, que é justamente a capacidade de nós olharmos para os outros, vermos que eles estão errados e também identificarmos esses erros em nós mesmos. E isso eu vou fazer através de alguns exemplos que eu passei hoje no trabalho. Vê que engraçado. Hoje, quando eu fui para o trabalho, eu cheguei lá super cansado. Eu pensei que o dia não ia ser nada produtivo e realmente não foi. E não só por fatores envolvendo a mim, mas também o comércio, que estava muito fraco. Para quem não sabe, eu trabalho de vendedor, ao menos de forma temporária, pois eu estou esperando a minha carteira da OAB sair. Não porque eu não tenha passado na prova, eu realmente passei na prova, mas eu passei na prova enquanto eu estava na faculdade, e a faculdade, ela meio que está atrapalhando tudo, pois a documentação está parada faz um certo tempo, só falta aprovar uma mísera certidão de nascimento, e não fizeram isso até agora, faz mais ou menos uns 45 dias que eu estou esperando por um mero documento ser aprovado, analisado, e ao meu ver, para você analisar uma certidão de nascimento, basta você olhar e dizer, eita, essa pessoa não é indigente, ela existe, mas nem isso querem fazer por mim. A única coisa que eu posso dizer antes de entrar no vídeo é o seguinte: se você quer fazer uma faculdade, evite qualquer faculdade que vai ser comprada pela Estácio ou já é da Estácio. Eu entrei nessa faculdade quando ainda era o Aiden, né? Eu estudava na Unifavip Aiden, mas depois o grupo Aiden foi comprado pela Estácio. E quando foi comprado pela Estácio, meu Deus do céu, o que era ruim se tornou pior. Eu não tô brincando. Deixa eu mudar a luz disso aqui que eu acho que fica melhor de outra coisinha. Melhor, cor nenhuma, né? Enfim, agora voltando para o vídeo, eu tava lá no trabalho e a primeira pessoa que eu atendo, eu lá todo morgado, sem nada, é uma fumante. Sabe uma daquelas pessoas que fumou tanto na vida que quando ela fala, parece que ela usa aqueles aparelhos fonadores aqui? Enfim, ela era uma dessas. Eu até olhei assim direito pra ela. Será que ela tem aquele buraco, rapaz? Daquelas pessoas que já estão com os pulmões todo podre. Mas ela não tinha. Aquela era a voz natural dela, né? Natural dela depois de, sei lá, 1 zilhão de cigarros. Acho que aquela mulher fumou mais cigarro do que Thomas Shelby em 5 temporadas de Peaky Blinders elevado à 10ª potência. Pra dar daquele jeito. Não tem como, não. Minha Nossa Senhora, era complicado. Mas enfim, eu comecei a atender ela e ela começou a fazer certas brincadeiras. E essas brincadeiras, embora não fossem de mau gosto, não tinham muito a ver com aquilo que eu acho engraçado. E assim, a gente como vendedor, meio que a gente é ensinado a viver dentro de um contexto onde você sempre tem que estar sorrindo. Ou para uma pessoa que faz uma piada engraçada, ou alguém que está tratando mal, porque o seu intuito ali é vender. É uma regra de vendas, você não pode contrariar a pessoa que você está vendendo, pois assim você vai perder a venda de alguma forma. E eu percebi, através dessa primeira mulher que eu fui atender, que nem sempre as brincadeiras que nós fazemos com os outros, elas vão ter o efeito que a gente espera. E é muito importante a gente entender isso, porque pode acontecer uma situação onde o erro que nós estamos cometendo na aproximação com o outro é esperar que aquele outro intua da mesma forma que a gente intui determinada coisa. Calma lá. Eu sempre tenho isso quando eu começo a falar rápido demais. Infelizmente esses vídeos devem ser gravados rápido, né? Essa foi a primeira lição que eu tive. A segunda lição veio de uma mulher que, pasmem ou não, estava me contando literalmente toda a sua situação com o marido que estava colocando gaia nela, né? Gaia, né? Botou ponta. Chifres. E o que eu achei engraçado é que o contexto não tinha nada a ver. Eu acho que aquela mulher realmente queria se desabafar com alguém e não conseguia encontrar. Como eu, vendedor, lá sorrindo, de alguma forma me pareceu simpático a ela, ela começou a contar tudo da vida dela. Eu jurava que aquela mulher ia chorar. E ela só foi atrás de uma manta acrílica. Eu trabalho, na verdade, numa casa de ferragens, né? De coisas de casa, de construção e etc. Então, poxa, por que aquela mulher estava fazendo aquilo? Daí que vem a minha seguinte conclusão. Nós devemos escutar mais as pessoas. Porque essa mulher, com certeza, quando ela sair dali, ela vai se sentir um pouco mais aliviada. E se ela não conseguiu com ninguém, só com uma pessoa que trabalha numa casa de ferragens, que simplesmente ficou calada, o mundo está um caos. E esse caos deve ser organizado por alguém. E por que não a gente?
Porque nós não podemos simplesmente escutar as pessoas quando elas desabafam conosco. É uma ótima forma não só de empatia, mas também de entender o lado do outro ser humano. E sempre entender o próximo vai te dar frutos enormes. Em qualquer tipo de caso, eu não estou brincando não é só no caso dela não. Qualquer pessoa que você for escutar, realmente você vai acabar descobrindo que aquela pessoa não é chata e que aquela pessoa tem sim as suas contrariedades, a pessoa tem sim as suas complexidades. Tanto é que tem uma frase, eu acho que é de Jordan Peterson, que ele diz que não existem pessoas que não são interessantes. O desinteressante é você na hora de escutar ela. Você pode encontrar tragédias dignas de Dostoiévski numa pessoa que ela é totalmente desprovida de conhecimento acadêmico, vamos colocar assim, ou numa profissão que nem sempre é vista como uma profissão capaz de ter pessoas tão complexas como um gari, né? Eu tô falando, claro, no sentido mais geral, não é que eu ache isso dos garis, eu digo que é meio que tá intuído na cabeça das pessoas, entendeu? E, em consequência, também da minha, é o famoso e errado senso comum. E a terceira coisa que eu gostaria de falar, e que essa me doeu um pouco mais, foi com um último senhor que veio conversar comigo, né? Foi pedir alguns bacios para banheiro e tal, e em algum certo momento ele me pediu uma caixa d'água. E eu já estava achando estranho, porque embora aquele homem ele tivesse uma atitude um pouco meio que, como é que eu posso dizer para vocês, sonolenta para o meu lado, ele parecia ser sonso, ele era o tipo de sonso que não tem messas na língua, né, que fala qualquer coisa. E ele estava me cobrando de uns canos que eu tinha dito a ele que ia entregar nos próximos 2 dias, que acabou atrasando por conta que o caminhão lá do trabalho quebrou, né, o caminhão das entregas. E ele meio que disse, não vou comprar isso de tu não, porque aconteceu aquilo. Eu tentei explicar para ele, fui tentar ser gentil, mas ele acabou me dando patada atrás de patada. O que eu quero dizer é o seguinte com isso. Com esse cara, eu acabei aprendendo que não vale a pena dar patada em pessoas que não tem nada a ver, assim, vamos supor, com a situação de forma totalmente completa. Como assim? Você pode sim dar patada naquelas pessoas que te deram alguma patada, mas alguma pessoa que falhou em algum serviço, por que é que você é arrogante com ela? Eu senti ali na pele pela primeira vez o que é ser um vendedor e ser um vendedor que é tratado mal. Poxa, a gente está ali trabalhando, entendeu? A gente está ali prestando um serviço. Se o serviço não foi do seu agrado, ao menos seja um pouco mais gentil, né? Seja um pouco mais brando quando as pessoas erram com você. Se forem erros mais banais, que não vão te causar literalmente a tua morte, entendeu? Se não causar a tua morte, tenta olhar para aquela pessoa como ser humano, tenta entender o que as palavras vão causar no outro, tenta se colocar no lugar. Entendeu? Eu acho que no fim das contas, todas essas coisas que eu tô falando é isso. Tentar se colocar no local do outro, né? Tentar se colocar na situação onde o outro é visto como você mesmo. Será que você mesmo, se tivesse naquelas situações, tendo o pano de fundo que aquela pessoa tem, ou num aspecto geral humano mesmo, será que aquela pessoa ia gostar daquilo? Será que a pessoa ia gostar de uma brincadeira feita assim às pressas, sem pensar muito na personalidade da pessoa? Será que a pessoa gostaria de não ser ouvida, ser tratada mal, ser chamada de besta por conta que tem uma situação que para você parece paradoxal? Será que a pessoa ia achar legal que você a tratasse mal por conta que um serviço que não foi terminado da maneira que você quer? Sabe, é simplesmente ser humano. As pessoas hoje em dia estão meio que em falta disso, em falta de parar e pensar, poxa, o que eu vou fazer vai causar o que no outro? E eu tive essa experiência com esses 3 exemplos de hoje, que eu espero realmente que eu não os cometa mais nunca na minha vida. Esses 3 exemplos, eles ficaram gravados em mim porque, de certa forma, eles me refletem. Eu já fiz esse tipo de coisa. Eu já tratei mal um atendente por uma situação que não envolvia totalmente ele, que não era um problema que literalmente ia me matar, que eu poderia esperar, que eu poderia dar um desconto, né? Vamos colocar assim. Eu também já fiz brincadeiras com pessoas que
não necessariamente as fizeram rir, né? Simplesmente eram ou sem graça ou as ofenderam. E também eu já passei por situações onde eu não escutei alguém ou que eu falei e não fui escutado. E olha, todas as situações são horríveis. Todas essas situações, de certa forma, ferem o outro, né? E eu espero que você, depois desse vídeo aqui, provavelmente esse é aquele tipo de vídeo que eu vou colocar no YouTube e ninguém vai ver, tenha algum tipo de conclusão, né? Sobre como você se comporta na sua própria vida e o quanto você pode melhorar. Eu estou fazendo a minha parte. Estou tentando ser diferente no mundo. Será que você não pode fazer o mesmo?